Então, pessoal, nessa aula de hoje, a gente vai estar tratando a última peça que a gente vai trabalhar nesse nosso curso de peças, tá? O nosso curso de peças, PDF que está anexo lá, curso de peças, no menu consultoria da plataforma de vocês, são 6 aulas. Sendo que a primeira aula é panorama geral de peças, onde eu explico os tipos de peças, né? Petitórias, peças de representação, peças inaugurais, peças decisórias. Dou um panorama geral ali de como uma peça é importante muitas vezes para aumentar a nota de vocês. Aí a segunda aula a gente trata de prisão preventiva, a terceira de prisão temporária, a quarta de busca e apreensão, a quinta que a gente vai falar hoje é interceptação telefônica. Essas 4 peças que são trabalhadas bem, ou seja, eu trago a parte teórica do conteúdo ali, de busca, de prisão, de interceptação, e no final eu trago também a parte de esqueleto e um modelo prático para vocês treinarem. Tá? São as peças mais importantes que foram cobradas mais vezes, conforme eu explico lá na primeira aula. Tem um quadro dizendo quais foram as peças que foram cobradas mais vezes em provas de delegado. E a sexta aula, que é um panorama geral também com modelos de peça. Então, vocês vão ter lá a medida cautelar adversa da prisão, suspensão de CNH, portaria, relatório final, tá? Então vai ter modelos gerais, mas não é tão explicado teoricamente como as 4 aulas dessas 4 peças que eu citei, tá? Então nessa quinta aula a gente vai estar falando de interceptação telefônica, tá? É uma peça muito importante também, bastante cobrada em provas de delegado, tá? Vou aumentar aqui um pouco a tela. E ela é baseada sempre na Lei 9296, tá? A interceptação telefônica, assim como as prisões, as buscas, elas demandam de decisão judicial, então são sujeitas, né, à reserva de jurisdição, né? Tem que ter atenção porque foi inserida aí pelo pacote anticrime, não sei se foi pelo pacote crime, mas foi por uma lei de 2019, a questão da captação ambiental, tá bom? Então, o artigo 8º-A traz ali as regras da questão da captação ambiental e da interceptação ambiental, e são regras diferentes. Quando a gente estuda interceptação, a gente sempre verificou naquela questão da leitura a contrário senso. Então, se o crime não for punido com reclusão, já essa lei aí para a captação ambiental, interceptação ambiental, trouxe a questão da leitura mesmo clara. Então, o crime tem que ser punido com reclusão, a pena tem que ser superior a tantos anos, né? Não foi uma escrita ali a contrário senso, tá bom? Então, aqui, como eu falei, é uma peça muito cobrada, já foi cobrada, por exemplo, Polícia Civil de Pernambuco, 2016, Polícia Civil de Santa Catarina, 2014, Polícia Civil da Paraíba, 2021, Polícia Civil do Amazonas, 2021, Polícia Federal, 2021, tá bom? Então, é uma peça bastante cobrada, tá? Então, tem que saber realmente ela, não é só o básico, porque é a peça mais difícil que eu considero das 4 que a gente já trabalhou. A interceptação é mais difícil porque os pedidos são bem específicos. Então, memorizar ao máximo, muitas vezes o candidato não consegue, porque realmente é muita coisa ali que a maioria dos cursos dizem que é para colocar na peça, mas memorizando ali pelo menos o que eu colocar para vocês já vai ser uma alta pontuação na peça, porque você tem que colocar lá desvio de sinal, colocar algumas coisas técnicas que fica talvez um pouco mais complicado ali na hora do nervosismo, tá bom? Então, continuo falando aqui da questão teórica, né, que é uma medida cautelar probatória, tensiona direitos fundamentais e entra ali naquela parte de sigilo das comunicações do artigo 5º, né, inciso 12 da Constituição. Novamente, quando eu falei da busca, eu falei das prisões, a gente entra nessa parte de ponderação de interesses, tá? Então tem que sempre fundamentar que não pode se valer da garantia constitucional para praticar atos ilícitos, tem que ser ponderado e dentro dessa ponderação de direitos, né, tem que prevalecer ali o interesse da sociedade, né, da ordem pública, e por isso que você está pedindo aquela medida ali dentro de uma proporcionalidade, uma razoabilidade, tá bom? Aspectos teóricos, Lei 9296 de 96, tá bom? Artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Trago novamente aqui informações importantes
da parte teórica, né? Por exemplo, as interceptações. Isso aqui, quando vocês estiverem estudando, vai servir também para o estudo de vocês, por exemplo, da parte objetiva. Então, pode cair numa discursiva, como é que era feita a interceptação antes de 96? Se foi feita uma interceptação, caso prático, o que que acontece? O entendimento predominante é que essas interceptações, antes da lei de interceptações, elas são consideradas inválidas, tá bom? Elas são consideradas inválidas, tá? Só a partir da lei, da publicação da lei ali, que foi realmente considerado legal interceptação telefônica no Brasil, tá? A gente tem a interceptação propriamente dita, que é aquele estranho, né? A comunicação, que é que a gente está estudando aqui, e a gente tem o sigilo telefônico, que nada mais é que os registros das chamadas, tá bom? Então, na prática, talvez o Augusto aí entenda um pouco mais disso, porque está atuando aí dentro da Polícia Civil, os juízes eles já não estão dando quase interceptação telefônica e, na verdade, nem está sendo mais relevante, porque hoje em dia a gente quase não, ninguém fala no telefone. Essa é a realidade. Então, o que está sendo mais os juízes estão deferindo mais a parte da quebra do sigilo. Então, para saber se fulano ligou para Beltrano, e é o que a gente acaba pedindo junto com a parte mais de interceptação telemática, que aí já tem mais relevância para a gente saber com quem ele tem contato, porque o WhatsApp ele também não intercepta a comunicação como era na época do que o pessoal falava no telefone, ou seja, se ligar por WhatsApp, a gente não consegue interceptar ouvir a conversa, a gente não consegue interceptar mensagem, tá? Então, a gente só consegue ter alguns dados, né, quebra de alguns dados ali, por exemplo, quais grupos que a pessoa faz parte, quais os contatos que ela tem gravados ali no WhatsApp dela e que ela se comunicou. A gente consegue ter imagem de grupo, mas a gente não consegue ter o teor da conversa, né? Por que que hoje em dia a rainha das provas, para quem trabalha com polícia investigativa, é o celular? Porque no celular, quando a gente pega o celular físico, aí sim a gente consegue fazer a extração de dados, e com essa extração de dados, sim, a gente consegue puxar ali conversas com a perícia, com o Celebrate, a gente consegue puxar a conversa ali que ele conversou, por mais que ele tenha apagado, o Celebrate consegue recuperar. Então, por isso que hoje em dia o celular é o que está sendo mais importante, a apreensão do celular físico, né? Porque as cautelares, a gente consegue ter alguns parâmetros ali, a gente consegue interceptar, por exemplo, na telemática o IP. Então, se o Augusto ali está usando uma rede da casa dele, a gente consegue, por meio da interceptação telemática, saber qual é aquela rede e chegar nele, por exemplo, na localização dele, né? Mas assim, questão de comunicação mesmo, o que que estão falando ali em tempo real, como era na época do auge aí da interceptação telefônica, a gente não consegue, tá bom? Então aqui eu vou pular um pouco essa parte teórica, né, de quebra de sigilo. Tem um conceito, quebra de sigilo de dados telefônicos é outro conceito, que é aquilo que eu falei, é o conteúdo armazenado no celular, o sigilo telefônico é as chamadas e a interceptação é justamente a captação dos áudios futuros, tá bom? Escuta também tem uma diferença de escuta, gravação, né? Gravação é um dos próprios participantes que faz ali, enquanto que a escuta é um dos participantes, mas com um meio tecnológico, né? Alguma escuta que alguém coloca nele ali para ser gravado, tá bom? Questão da imunidade, né? Imunidade não, da prerrogativa, né? Por foro. Então, sempre que tiver um deputado, por exemplo, e surgir aí o nome, né? Se for deferido, por exemplo, durante ali durante a conversa, né, for identificado que tem alguém com prerrogativa de foro, né, não vai ser considerada inválida a interceptação que foi deferida. Todavia, logo que tiver conhecimento disso, tem que ser pedido, né, autorização respectiva ali para o tribunal, seja o STF, seja o STJ, tá? Sob pena de nulidade. Então vamos lá para análise prática, né? O que que diz, né, a lei de interceptação telefônica? Eu vou pular aqui porque tem muita parte teórica, beleza? Então a gente vai avançar aqui mais para a parte dos fundamentos para a gente não se aprofundar tanto. Tá? Essa parte aqui é importante, tá? Aqui com o pacote anticrime, o juiz de garantias ele não pode mais deferir nada de ofício, tá, pessoal? Então, apesar na lei de interceptação telefônica aqui no artigo 1º, eu acredito que diz que o juiz, né, de ofício, ou é o terceiro?
Deixa eu ver. Eu acho que é o terceiro que diz que o juiz pode deferir de ofício ou a requerimento do delegado do Ministério Público, tá? Então, o juiz ele não pode mais decretar de ofício, conforme ali o juiz de garantias que trouxe o sistema acusatório, né, como o principal aqui, o utilizado no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, o artigo 4º trata da questão que pode, isso aqui já caiu em prova objetiva, tá? Então, é muito importante para fins de prova objetiva ter conhecimento desse parágrafo primeiro, que excepcionalmente o juiz ele pode admitir o pedido verbalmente, tá? Então, em prova aí já veio, essa questão é muito candidato errou, porque a gente tem aquela visão, né, que tem que ser feita a peça e tudo mais, tem que ser feita a representação, mas na lei diz que o juiz pode admitir excepcionalmente verbalmente a interceptação. Questões aqui teóricas, na questão de 24 horas, isso aqui é muito importante saber para fins de prova objetiva, tá? Cai muito prova objetiva esses artigos aqui da Lei de Interceptação Telefônica. Trago aqui aquela questão da captação que eu falei, inserido ali pela nova lei. Então, ela diz aqui que não pode ser autorizada quando houver outro meio, tem que ter indícios de pena superior a 4 anos, tá bom? Então, trago aqui mais teoria, pessoal. Então, bora entrar aqui na parte justamente da peça prática, tá? Então, onde é que vocês vão fundamentar no preâmbulo de vocês a interceptação telefônica, tá? Sempre no preâmbulo, vocês vão fundamentar no artigo 3º, inciso primeiro ali da lei de interceptação, que diz o seguinte: a interceptação poderá ser determinada pelo juiz, isso aqui que eu falei, que apesar de estar na lei, né, não vale mais, ou a requerimento no inciso um autoridade policial na investigação criminal. Então é esse o fundamento do preâmbulo de vocês que vai permitir o delegado a representar pela interceptação telefônica, tá? Então logo ali no preâmbulo vocês não podem esquecer esse artigo 3º inciso um. Depois, os fatos, né, que vocês trouxeram a questão ali do preâmbulo, né, do endereçamento, e aí vocês vão entrar naquilo que eu sempre bato. O que aconteceu, quem está envolvido, quando e onde e por quê. Nem sempre o porquê vocês vão ter, tá? Então, porquê, às vezes é uma pergunta que vocês vão fazer, mas não vai ficar claro ali no enunciado o porquê, né, a motivação real do crime, mas o que aconteceu vai estar no enunciado, quem está envolvido vai estar no enunciado, quando e onde aconteceu, provavelmente também vai estar no enunciado, tá? E é essas perguntas que vocês têm que fazer para condensar ali um bom desempenho de redação ali nos fatos, né? Nos parágrafos dos fatos. Fundamentos jurídicos, tá? Os fundamentos jurídicos em qualquer peça que for representação, vocês vão iniciar com 4 tópicos. Claro que 3 tópicos, que no caso, às vezes pode ser 4, a depender da representação, a depender também da quantidade de linhas. Às vezes você pode ali condensar um pouco o terceiro tópico em dois, tá bom? Então, vocês vão colocar o quê? A tipificação do fato. Então, qual foi o crime que foi praticado? Foi um homicídio? Foi um roubo? Foi um latrocínio? E aí você vai desenvolver a questão do seu conhecimento jurídico. Então, foi crime X, previsto no artigo X, parágrafo X e a linha X. Tá? Então, isso aí você já vai ter uma pontuação ali do crime que você acertou. Se tiver combinação de crimes, você coloca. Se tiver crimes praticados, por exemplo, em concurso material, você fundamenta ali no artigo 69 do Código Penal. Ó, sempre faça a combinação ali de artigos para pontuar mais, né? Coloque, se for o caso também, de novo, apesar de ter colocado ali no preâmbulo, coloque o artigo 5º da Constituição, né, que trata da inviolabilidade domiciliar, tá? Mas que é possível ali quebra. Depois você entra no segundo tópico, depois que trouxe ali a parte da tipificação, na parte do cabimento legal da medida. Então, vai destacar que a medida ela é prevista porque é um crime punido com reclusão, tá? Então, vai colocar o artigo 2º, inciso 3 ali, que diz que vai ser admitida a interceptação quando o fato constitui infração punida no máximo com detenção. Não será, né? Aquela leitura contrário senso. E aí você vai fundamentar que é contrário senso. Conforme o artigo 2º, inciso 3, não é possível a interceptação quando for punível somente detenção, mas no caso aqui denunciado,
a gente tem um crime com pena de reclusão há tantos anos. Então, é perfeitamente adequada a solicitação aqui da representação de interceptação. Depois a gente entra nos requisitos cautelares. Beleza? Então, é aqueles do fumus cum mixed delict, e no caso da interceptação, assim como na busca, a gente não vai usar o periculum libertate, a gente vai usar o periculo in mora, ou seja, o perigo da demora, e vai fundamentar, né, no inciso 1 e 2 do artigo 2º lá da Lei de Interceptações, tá? Então, inciso 3 para fundamentar o cabimento, ou seja, um crime punido com reclusão, e o inciso 1 e 2 para fundamentar a questão dos requisitos cautelares do fumus e do perículo. Então, o inciso 1 diz o seguinte, que é necessário, numa leitura contrário senso, porque no inciso 1 lá diz que quando não houver indícios razoáveis de participação, então, numa leitura contrário senso, você vai dizer que no inciso 1 tem indícios, né, razoáveis de participação e autoria, vai fundamentar o perículo no inciso 2, que diz que a prova ela não pode ser obtida por outro meio. Então, o enunciado vai te trazer que já foi feito vigilância, que já foi ouvido testemunhas, porém, até o presente momento ainda não tem uma prova cabal ali que comprove a autoria do crime, né, ou a materialidade mesmo do crime. Então, ele vai indicar ali que é a última ratio a questão da interceptação, beleza? Então, aqui, como eu coloco aqui, o enunciado geralmente traz expressões indicando que outros meios já foram tentados sem sucesso. Esse é o sinal, o alerta ali que tu vai ter fatal para te pedir a interceptação telefônica, tá? E sempre que o enunciado mencionar ali número de telefone, linha, terminal, dispositivo eletrônico, há uma grande chance, né, de ter interceptação telefônica ali, seja sozinha, seja acumulada com outra medida, tá? Resumo da fundamentação jurídica. Artigo 5º, inciso 12, comprovar que é pena de reclusão. Artigo 2º, inciso 3, demonstrar que há indícios de autoria e participação. Artigo 2º, inciso 1, e que a medida ela é indispensável ali, né? Não há outros meios, né, de conseguir aquela prova, aquele elemento formativo. Artigo 2º, inciso 2. Então, vocês podem ver que é bem simples, talvez diferente ali da busca, que vocês têm que gravar várias alíneas para talvez pontuar na linha correta que o examinador vai pedir. Aqui vocês têm que saber que é o artigo 3º, inciso 1, no preâmbulo, artigo 2º. E aí vocês vão, cada inciso vai fundamentar uma parte. O 3 vai ser a parte do cabimento, o 2 ali vai ser a parte do do periculum in mora, e o um vai ser a parte do fumus, beleza? Tá? E por fim você vai para o pedido. Dentro da interceptação telefônica, a parte mais complicada é a parte do pedido, porque você vai ter que colocar vários pedidos ali relacionados, né, à questão da interceptação. Tá? Então, diante do exposto, representa-se pela interceptação das comunicações telefônicas, né? E sugiro que coloque também quebra, interceptação e quebra do sigilo das comunicações telefônicas, vinculados ao número X nos termos da Lei 9296, por se tratar de medida necessária à tratando dos fatos. Tá? É bom reforçar também no pedido o artigo 4º, parágrafo 2º, que trata das 24 horas para o juiz, né, decidir. Dentro de 24 horas você pode colocar. E colocar também, se for o caso, o prazo da medida, que é 15 dias. E onde é que está isso? No artigo 5º, tá? Então, o artigo 5º vai dizer ali que a interceptação é por 15 dias e pode ser renovável ali no caso de indispensabilidade, tá? Então, assim, o que que vai vir no pedido? Obrigatoriamente o número ou o terminal ali, e-mail, que o enunciado te trouxer, a fundamentação da urgência em 24 horas aqui, né? Colocar o artigo 4º, parágrafo 2º, vai colocar a questão dos 15 dias do artigo 5º para a medida ali ser deferida durante esse prazo, tá? E basicamente isso. Claro que aqui no modelo eu vou mostrar para vocês que a gente tem vários pedidos, que isso aí vocês vão ter que gravar, né, aqueles outros termos ali de desvio de áudio e tudo mais. Tá? Então, detalhes técnicos que vão valorizar a tua peça. Mas é aquilo que eu falei, nem todo candidato consegue ele memorizar. Se você fizer uma boa
fundamentação jurídica, fizer o pedido correto, pedindo, colocar os artigos, as 24 horas, os 15 dias, colocar lá quebra, interceptação do número, isso aí já vai deixar a tua peça num patamar bom. Mas, claro, para ter uma nota máxima, vocês vão ter aqui que colocar essas partes técnicas, ou seja, monitoramento das herbes, estação radiobases, identificação da localização aproximada do investigado com base na triangulação de sinais, azimuth, solicitação de dados cadastrais das linhas que entraram em contato com o terminal interceptado, identificação do e-mail do aparelho celular que permite rastrear o dispositivo mesmo com a troca de chip. Claro que vocês não precisam escrever a explicação, mas colocar monitoramento das herbes, identificação e localização aproximada, com triangulação dos sinais, azimuth, solicitação dos dados cadastrais. Então, tudo isso vocês no futuro vão ter que treinar para tentar colocar o máximo de informações, tá, possíveis para pontuar, né, próximo do 10 ali na peça. Então, requisição de senha de acessos a operadores, recebimento de relatórios por e-mail institucional, monitoramento simultâneo de e-mails e linhas telefônicas, cruzamento de dados extraídos da interceptação com outras diligências em curso. Tá? Então, aqui eu trouxe um modelo de interceptação. Tá? Então, excelentíssimo senhor, doutor, doutora, juíza, juiz de direito da vara criminal da comarca, né? Ou se for do júri, excelentíssimo senhor, juiz, doutor do tribunal do júri da comarca de. No preâmbulo você vai, aqui como eu coloco, né? Sempre deixa um espaço em branco para evitar ali a identificação da prova. Então, não coloca ali tudo juntinho, tá? Tem que dar um espaço entre o endereçamento, entre a questão do preâmbulo. No preâmbulo, você vai colocar que o caráter urgente da medida, né, o número do inquérito, se tiver, valorize o seu papel de delegado. O número do terminal a ser interceptado deve constar no preâmbulo, ou ao menos no pedido. Tá? Isso porque a medida é invasiva e direcionada, não sendo possível deferimento genérico ou indiscriminado. Então, modelo. Né, depois que colocou o endereçamento, você pode colocar referência, IPL número, se tiver número do inquérito, você coloca. A Polícia Civil do Estado por meio do delegado de polícia, nos atribuições, sempre vai colocar 144, parágrafo 4º da Constituição, e aí a gente entra naqueles que a gente viu. Artigo 3º, 1 da Lei 9296, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei do Delegado, e a legislação complementar estadual. Então, porque eu sempre falo aqui nas aulas, vai fazer o concurso do Amapá, vai fazer o concurso do Pará, o concurso de qualquer estado. Quando estiver lendo lá a legislação orgânica, toda lei tem um artigo que permite o delegado, dentro da lei orgânica, fazer representações. Então, vai ser esse artigo que tu vai colocar com inciso lá, com parágrafo, o que for, dentro da tua peça para fundamentar ali, dentro daquele estado, o examinador vai ver, pô, o cara aqui tem conhecimento da prova que ele está fazendo aqui no estado do Amapá. Então, é o artigo 34 aqui, inciso 2 aqui da lei orgânica, que permite ele a representar. Então você coloca aqui na peça também. Com devido respeito, né, nos autos do inquérito, talvez não precisa repetir isso aqui, se já tiver aqui, representar pela interceptação das comunicações telefônicas e pela quebra de sigilo de dados telefônicos vinculados ao número X, ou pelo e-mail X, depende do que o enunciado trouxer ali. Se trouxer os dois, coloca os dois também, vinculados ao número X e ao e-mail X, pertencente ao investigado tal, já qualificado nos autos pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos. Tá? Então, aquilo, sugestão de variação. Você pode treinar outros modelos. Isso aqui, como eu falei, cada um adapta ali no momento a sua melhor escrita. Então, pode começar direto com o delegado de polícia, infracinado, lotado na delegacia de polícia civil tal, no exercício das atribuições, tá bom? Então, isso aqui vocês podem treinar e entender ali um padrão que fique melhor dentro da escrita de vocês, tá bom? Mas é bom gravar para nunca ficar mudando. Depois que começar de uma forma, sempre manter essa mesma forma para no dia você sempre fez. A Polícia Civil do Estado por meio do delegado. Aí no dia da prova tu quer inventar de colocar o delegado da Polícia Civil, aí tu já começa a errar, vai começar a rasurar, porque depois tu já vai querer colocar delegacia, mas no outro tu não colocava delegacia, porque tu já colocava a Polícia Civil no início, tá? Então, sempre mantenha um padrão e siga ele. E aí o modelo, pessoal, os fatos, né? Você vai parafrasear o enunciado, o que já foi feito na investigação, a necessidade da interceptação, não se alongar muito nos fatos, porque geralmente pontua pouco, e aí o que vai fundamentar mesmo ali a tua peça numa nota alta vai ser os fundamentos que tu usar
dos fatos para baixo, o do preâmbulo também, claro, endereçamento, mas os fatos geralmente é o que está no enunciado, então é bom não perder muitas linhas com isso. E aí o modelo foi instaurado inquérito para apurar a prática tal, do crime em tese tal, né? Aqui você já pode também se verificar no rascunho, pô, tá faltando linha aqui para mim. É muita coisa para eu fundamentar no dentro aqui da parte de requisitos, de cabimento. Eu não, a parte aqui de tipificação ficou muito grande. Eu não vou ter linha suficiente. O pedido é muita coisa no pedido. Então, você pode aqui dentro dos fatos já tentar sintetizar o crime. Então, foi instaurado inquérito para apurar o crime tal, previsto no Código Penal. Então, aqui você já, dentro dos fatos, aproveita as linhas para usar como tipificação. Foram realizadas diligências e tudo mais, já fala aqui que não foi suficiente para identificar os envolvidos. 883. Então, a análise dos elementos aponta que o investigado faz uso da linha telefônica para tratar de assuntos relacionados à atividade criminosa, diante da ineficácia das medidas e tudo mais, né? Aqui já dentro dos fatos, né, foi falado muita coisa, né, de ineficácia das medidas e tal, mas aqui você pode deixar mais para frente, né? Explicação. Essa seção deve ser dividida, como eu falei, em três partes principais: crime, cabimento e requisitos, tá? Então, vai fundamentar aqui, trouxe um modelo, crime sobre apuração previsto no Código Penal, né, ou na lei especial, é punido com reclusão, atendendo, portanto, à exigência. A medida encontra-se com previsão constitucional no artigo 5º, 12, por ordem judicial, nas hipóteses da forma da lei, para fim de investigação criminal. O artigo 2º em si. Isso aqui eu fiz direto, tá, pessoal? Mas vocês podem dividir. Então, aqui vocês podem colocar, por exemplo, tipificação 2.1 tipificação 2.2 cabimento. Aí vai entrar nessa parte aqui, né, do lado do que fala que a medida é cabível e tudo mais que a gente trabalhou do inciso 3 aqui, né, pena de reclusão. Aí 2.3 requisitos cautelares. Aí você vai entrar nessa parte do fumos, tá? Então eu fiz direto aqui para ficar mais prático, mas no dia da peça é importante que vocês diferencia ali o que é requisito do que é cabimento, tá? E aí explico os fundamentos, né, da questão dos requisitos cautelares, do fundo do perículo, e diz que é a última ratio e que se reserva a jurisdição, cabendo o juiz a análise e a concessão da medida. Aí a gente vem para os pedidos, tá? Os pedidos aqui, o foco deve ser objetivo, técnico e completo, tá? Então sempre representa, jamais requer, coloca o número terminal, os pedidos, tá bom? Podem ser divididos ali B, C, D, tá bom? Não tem problema nenhum de dividir a peça ali em letras, tá bom? Então, diante do exposto, representa pela concessão do mandado de interceptação e fluxo das comunicações em sistemas de informática e telemática, tá? Então, vocês sempre vão pedir, tá? Se tiver número, tiver dispositivo, a telefônica, como eu falei hoje em dia, é mais importante a telemática, então vai pedir a informática e telemática junto do número pelo prazo de 15 dias, nos termos do artigo 5º, pela quebra do sigilo de dados cadastrais do terminal, acima de todos aqueles que mantiveram contato, incluindo eventual identificação de outros terminais vinculados ao mesmo titular. Autorização da gravação e transcrição das comunicações interceptadas. Autorização que o conteúdo interceptado seja desviado para a plataforma de segurança pública para acompanhamento em tempo real. Possibilidade de desvio secundário do áudio a policiais indicados, sempre que necessário a investigação sem prejuízo do canal original. Disponibilização da localização geográfica, ERB, utilizada pelos terminais monitorados e pelos que com ele interagiram. E o compartilhamento das informações obtidas com o processo, caso este também envolva os investigados. Isso aqui é um tópico extra que eu coloquei, mas geralmente não é pontuado, eu nunca vi, né, essa questão da compartilhamento, mas está sendo muito comum aí a utilização de dados compartilhados, né, em processos. Então, talvez comece a vir aí esse pedido também. Requer ainda a tramitação em caráter de urgência, como eu falei, artigo 4º, parágrafo 2º, manutenção do sigilo da medida e a manifestação do Ministério Público sem a oitiva da parte contrária. Caso deferida, se compromete a conduzir integralmente a execução com a devida ciência do Ministério Público, conforme o artigo 6º. Tá? Quanto mais você fundamentar em artigos de lei, aqui mais você vai pontuar. Pede deferimento, local, data, né? E delegado de polícia ali assim. Fechou?
que que não pode faltar aí na tua peça? Como eu falei, artigo 5º 12, artigo 5º 10 ali, que fala de quebra de sigilo de dados, tá? Então, quando a gente fala daquela quebra de dados propriamente dito do celular, a gente já entra nesse artigo 5º inciso 10. Artigo 3º B, né, que trata ali da questão do juiz de garantias, que o processo é acusatório, ele não pode deferir de ofício, tá? Então, isso aqui você não precisa colocar obrigatoriamente na peça, não, mas a parte da legislação específica, sim, tá? Artigo 1º, tá? Que somente para fins de investigação você pode fundamentar lá na fundamentação jurídica. Artigo 2º, 1, 2 e 3 é obrigatório na parte ali da fundamentação jurídica. A parte do parágrafo único não precisa colocar, trata da qualificação dos investigados, mas claro que você vai qualificar os investigados dentro da sua peça. O artigo 3º, que vai estar no seu preâmbulo, tá? O artigo 4º vai tratar ali no segundo, principalmente da parte das 24 horas da urgência do juiz. O artigo 5º, você coloca também no pedido 15 dias de pedido de interceptação, tá? O artigo 6º, se lembrar também, não é um artigo que vem tão pontuado ali em peça, mas trata da questão de quando é deferida a interceptação, ela é acompanhada pelo Ministério Público, então ele, como fiscal da lei, acompanha ali a condução daquela medida e tem que ser enviados relatórios, né, para o Ministério Público daquela medida. E o artigo 4º fala do apoio técnico das operadoras de telefonia também, não precisa colocar dentro da fundamentação da peça, tá? Então, aqui eu trago outros pontos da questão do Marco Civil, que já entra mais nessa parte aí da interceptação telemática. Então, é bom sempre ler também, essa lei é muito importante aqui, da lei do Marco Civil da Internet, trata de provedor de conexão, provedor de aplicação, tá? Então, cada vez mais as provas estão trazendo também conteúdo relacionado a essa parte de internet, propriamente dita, né? No Amapá, na última prova, veio informática, a gente não sabe se vem ou não vem, mas é sempre bom estar atento aí a essas partes tecnológicas. Eu acredito que se vier, não vem informática bruta. Estudar navegadores, Excel, Word, vai vir essa parte mais de tecnologia da informação. Então você vai ter que saber conceito de dark web, de deep web, vai ter que saber conceito dessas partes de provedor de conexão, provedor de aplicação, tá? Então mais relacionado à lei do Marco Civil da Internet ali, não propriamente o conteúdo de informática ali, saber, por exemplo, qual é o caminho ali dentro do Excel, do PowerPoint. Eu acho que não vai cair para delegado coisa nesse sentido aí. Beleza, pessoal, fechou, tá? E no final aqui eu trago para vocês um enunciado, tá? Então vamos lá para análise técnica. Deixa eu só ver aqui o que foi dito. Então, realmente veio o artigo 2º, né, da 883 na peça, que reflete a competência do delegado, e o artigo 2º da 12.830. Pô, show de bola. Eu devo ter colocado com certeza lá na época na peça, só que já faz um bom tempo aí, já 10 anos quase, eu não lembro, mas sempre nas peças que eu fiz eu fundamentava na lei do Estado também, tá, pessoal? Então, na manhã do dia 9/4 de 2025, então já tem quando aqui, né? Por volta das 6h30, a Delegacia de Homicídios de Altamira, no Pará, foi acionada para atender uma ocorrência de possível execução relacionada ao tráfico de drogas. A vítima, então a gente já tem quem, foi encontrada em um terreno baldio, nos fundos do terminal rodoviário da cidade. Então, a gente já tem onde também, né? Então, quando, onde, quem? Com múltiplas perfurações de arma de fogo concentradas na região craniana, né? Então, a gente já viu aqui que foi o crime relacionado à execução, né? Então, homicídio. Então, a gente já vai anotando essas informações no dia da nossa peça. Próximo ao corpo estavam duas mochilas, uma contendo grande quantidade de substância análoga à maconha, embalada em pequenas porções, e a outra com roupas e itens pessoais. Foram encontrados dois aparelhos celulares, beleza, pessoal? Então, sempre que estiver falando de celular, já fica atento. Um deles desbloqueado e aparentemente em uso recente. No local foram encontrados testemunhas, não foram encontradas, né? Não foram encontradas testemunhas presenciais, mas moradores relataram ter ouvido barulhos de motor e tiros entre 3 e 4 horas. Uma câmera de segurança da via marginal registrou o trânsito de um veículo cor prata, possivelmente um sedã Nissan Versa, com faróis desligados, entrando no terreno pouco antes dos disparos.
Durante a análise preliminar do celular desbloqueado, cuja autoridade policial teve acesso integral pela família da vítima, tá? Então isso aqui é jurisprudência, então perfeitamente legal a família da vítima autorizar ali o conteúdo, o acesso do celular que é encontrado no local do crime da vítima. Periciado previamente, os investigadores localizaram diversas mensagens trocadas com conteúdo salvo como Playboy, com menções a encomenda pendente, prazo estourado, valor repassado em atraso e ameaças veladas, como a quebrada já te conhece, não vai faltar boca para contar a tua história depois do enterro. O número correspondente era o 939888 1122. Nos dias anteriores à morte, Lucas foi visto por câmeras da rodoviária se encontrando rapidamente com indivíduos ainda não identificados, em situações compatíveis com entregas rápidas e discretas. Então a gente já tem aqui, né, a motivação. Provavelmente o Lucas aqui estava devendo, né, pelo que está constando, né, o suspeito a gente já tem, que é o Playboy, a gente tem o número de telefone, né, a gente tem o crime que foi praticado, tá? E aí continua dizendo, né, que apurações iniciais indicam que a vítima possuía passagem por ato infracional análogo ao tráfico e vinha sendo observado informalmente como possível colaborador para uma facção do bairro São Pedro. O mesmo número de telefone que consta como contato Playboy aparece com origem de várias ligações recebidas e não atendidas nos 2 dias anteriores ao crime, bem como outros 2 aparelhos apreendidos em ações distintas contra o tráfico na região, reforçando a suspeita que a linha é operada por membros de liderança da facção criminosa local. A vítima não possuía residência fixa, estava hospedada de forma intermitente em pensões baratas próximas ao terminal, não há testemunhas diretas, impressões digitais no local ou placas do veículo envolvido. Diante do exposto, considerando o início das investigações no inquérito policial correspondente, elabore como delegado de polícia a peça cautelar adequada, fundamentando nos elementos legais constitucionais pertinentes. Tá, pessoal? Então, uma peça aqui inédita, bem trabalhada, exatamente como vem em provas de concurso. Tá? Então, aqui a gente teria que pedir uma interceptação telefônica do numeral que é trazido, tá? A gente não tem qualificação, então não poderia aí pedir, por exemplo, uma temporária para esse Playboy, porque, por exemplo, a gente não tem qualificação correta dele. A gente até sabe que é possível pedir prisões por meio de alcunhas, mas a gente tem que ter mais elementos. Tem que saber endereço, tem que saber talvez ali uma qualificação de um parente, né, para conseguir pedir aí uma temporada com base na alcunha. Só com os dados que foram trazidos pelo enunciado a gente não conseguiria. Então, tente fazer antes de corrigir. Isso aqui é para vocês quando estivesse estudando aqui a aula 5, vocês fossem lá tentar desenvolver, né, a peça. Mas aqui a gente já vai fazer. Então, antes de começar qualquer escrita, a gente tem que se ater ao esqueleto. Então, não adianta começar a escrever se antes tu não identificou os pontos primordiais da tua peça que devem constar obrigatoriamente ali quando tu for desenvolver. Então, tu vai ter que verificar o número que tem, a gente tem o número de telefone, o crime, que foi o homicídio qualificado, tá? A investigação já indica, né, o esgotamento das diligências ali, tá? Existe que o candidato identifique o pedido adequado com base na última ratio, ou seja, já foi identificado ali, ó, já foi olhado câmera de segurança, que não foi feita perícia de impressão digital, foi coletada ali possíveis testemunhas e nada indicou ali os elementos necessários para elucidar o crime. Então a gente já está numa fase ali que realmente é uma medida de última ratio, a interceptação telefônica. O apelido Playboy torna a identificação do suspeito mais complexa, a conexão com o tráfico, mas isso não está de forma explícita. O candidato precisa raciocinar com base nos elementos indiciários. Tá? Então você poderia sim indicar que há possível prática, por exemplo, de tráfico de drogas relacionadas à facção criminosa, né? Mas não tem que viajar tanto na maionese, de querer colocar um monte de crime aqui que não é o foco, né, do enunciado, tá? Então, pode ter candidato que já vai querer meter aqui a organização criminosa e tudo mais, mas não. O que a gente tem aqui é um homicídio, né, e indícios de tráfico de drogas ali, pelo que foi dito no enunciado. Tá? Então, como é que seria essa peça? Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito da vara do Tribunal do Júri da comarca de Altamira, tá? Então, pode ter sido um ponto aí que passou despercebido, mas a gente viu que o crime foi praticado, né, numa cidade ali de Altamira, um município. Então, é onde que vai ser direcionado ali
a questão do endereçamento, tá bom? Então, juiz, doutor, foi um crime contra a vida, tribunal do júri, tá? Da comarca de Altamira. Urgente, prazo de 24 horas. Então, aquele prazo que a gente viu no pedido, a gente pode colocar aqui também abaixo do endereçamento ou abaixo da parte do inquérito, né? Eu sempre coloco nas minhas peças aqui no cabeçalho, essa parte do tramitação prioritária, 24 horas, eu coloco sempre aqui no cabeçalho. Então, vocês podem colocar aqui também 24 horas, prazo tramitação prioritária, tramitação urgente, prazo 24 horas. E aí coloca entre parênteses artigo 4º, parágrafo 2º, né, da 9296. Distribuição sigilosa referente ao inquérito número. A Polícia Civil, delegado de polícia, nessas atribuições. Aí artigo 144, parágrafo 4º, artigo 3º, inciso 1 da 9296. Esse artigo 3º, inciso 1, pessoal, não pode faltar, porque é onde vai pontuar obrigatoriamente ali na tua peça. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, e aí eu coloquei aqui a lei da Polícia Civil do Pará, né? Lei Complementar Estadual 22 de 94, né? Nem era para estar esse E aqui, porque eu acho que é na parte de português aqui, no, a lei complementar, a questão da abreviatura é LC só. Então, artigo 34, inciso 9, né, da Lei Complementar 22 de 94 aqui do Pará, né, que fundamenta o delegado a pedir representar por medidas cautelares, venha, presidente de Vossa Excelência, representar a interceptação das comunicações pela quebra do sigilo dos dados telefônicos da linha lá do Playboy, né, vinculada ao suposto membro da facção atuante Altamira, conforme os fundamentos a seguir. Beleza, os fatos. A gente viu lá o tamanho dos fatos, né, pessoal? Então, ó, eram o que aqui? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito parágrafos aí bem longos de fato, e a gente condensa isso, né? Traz o que é mais importante em três parágrafos. Foi instaurado inquérito para apurar o homicídio de Lucas de Andrade Ramos, 23 anos, encontrado morto na madrugada do dia 4, com múltiplos disparos na região da cabeça, em área próxima ao terminal rodoviário. No local foram apreendidos, coloca aqui o endereço, né? Terminal rodoviário de Altamira, tá? No local foram apreendidas mochilas com maconha fracionada, dois celulares, um desbloqueado. A análise revelou que a vítima tinha contato com o Playboy com ameaças ligadas a dívidas e expressões do tráfico. O mesmo número aparece em celulares de investigações anteriores e está associado a membros da facção do bairro São Pedro. A vítima mudava constantemente de pensão e fazia entregas para terceiros. Diligências não localizaram autores, veículos ou imagens úteis. Pronto, condensou tudo aquilo ali em três parágrafos. Agora a gente vem onde a gente vai pontuar de fato. Então, aquilo que eu falei, fundamento jurídico, tipificação, homicídio qualificado, e aí você vai ter que saber fundamentar quais foram os motivos, né? Então, aqui a gente considera que foi um motivo torpe, né? Um motivo torpe ali da dívidas de drogas, né? E aí você pode fundamentar aqui, quer dizer, eu acho que eu já fundamento dívida de drogas, e o inciso 4 aqui, que é a questão que possibilitou, né, a defesa do indivíduo ali. E aí eu já fundamento em seguida, homicídio qualificado, coloco o artigo, parágrafo dos incisos, por motivo torpe, dívida com o traficante e recurso que dificultou a defesa da vítima, execução com múltiplos disparos na cabeça. A conduta revela gravidade e reprovabilidade elevadas, tratando-se inclusive de crime hediondo, nos termos do artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072 de 90. Então, você demonstra aqui em um parágrafo todo o conhecimento jurídico. O crime, os artigos, os incisos, ainda traz um plus aqui que o crime é hediondo, conforme o artigo 1º, inciso 1 da Lei de Crimes Hediondos. Cabimento. A medida cabível, conforme o artigo 2º, é cabível conforme o artigo 2º, inciso 3, que a gente viu da 9296, pois o crime investigado, ou seja, homicídio qualificado, é punido com reclusão. Ademais, trata-se de uma atuação ligada à organização criminosa, o que agrava o cenário e justifica o uso da medida. Né? Como o enunciado trouxe as informações, a gente pode citar de uma maneira genérica. Tá? Citar que, como tem contexto aqui envolvendo facção criminosa do bairro São Pedro, a gente pode citar aqui na nossa peça que é um contexto ali que indica, né, um cenário, né, de organização criminosa, de voltada à atuação do tráfico. Mas a gente não vai fundamentar, por exemplo, que tem o crime de organização criminosa lá da Lei 12.850, porque a gente não tem elementos, naqueles elementos
que precisa ali de divisão de tarefas, de crimes, né, punidos ali com reclusão até tantos anos, tá? Então a gente fundamenta de maneira genérica em relação a isso. Requisitos cautelares. Aí aqui realmente a gente vai discorrer mais. Eu sempre oriento que vocês deixem os requisitos cautelares para vocês colocarem ali o que vocês puderem em relação a fundamento. Então, proporcionalidade, adequação, a questão ali da subsidiariedade, questão da ponderação de direitos, tudo você deixa para fundamentar depois que já terminou de falar da tipificação, falou do cabimento, falou dos requisitos cautelares, ou seja, o fumus e o perículo, que é o mais importante dessa peça. Beleza, tá com uma quantidade de linhas ali bacana ainda, então aí tu começa a encher mais coisas ali, demonstrar mais conhecimento, aí coloca ponderação de direitos, aí fundamenta no artigo 5º, traz a doutrina do Robert Alex, que deve ser ponderado, né? Os direitos, eles não têm direito absoluto no ordenamento jurídico. Então, tudo isso você coloca depois que fundamentou o fumus, fundamentou o cabimento. Aí a gente falando, iniciando com o fumus aqui nos requisitos, né? O artigo 2º, inciso 1 e 2, exige cumulativamente indícios razoáveis de autoria ou participação e a inexistência de outro meio eficaz disponível para a produção da prova. Tá? Então, o primeiro requisito trata do fumus cum delicti, e este se encontra preenchido diante dos elementos escolhidos, ou seja, a mensagem de ameaça enviadas pela linha, a hora indicada, além de sua vinculação a outros investigados em procedimentos distintos. Quanto ao perículo, verifique-se a absoluta necessidade, como uma única forma de aprofundar a investigação. As diligências tradicionais mostram ineficazes, já se mostraram, na verdade. E a continuidade da atuação delituosa representa risco à ordem pública e integridade de testemunhas e familiares. Aí, aquilo que eu falei, fundamentou aqui no que é principal, você pode abrir um novo tópico, reserva de jurisdição, proporcionalidade, aí coloca, submete a medida à reserva de jurisdição, conforme o artigo 5º, inciso 12. A proporcionalidade é respeitada, desde que a medida é adequada. Quando você falar de proporcionalidade, sempre você vai ter que trazer essa tríade aqui de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O que significa a adequação? Ou seja, a medida ela é adequada porque há um meio legal para ela. Então, a gente tem a lei de interceptação que prevê, né, a interceptação para casos, né, como esse. Ela é necessária por quê? Porque ela não tem outros meios aí para conseguir a prova que a gente está buscando, né? A interceptação é que vai elucidar ali o crime, talvez. E por fim, é proporcional em sentido estrito. Então, dentro de uma ponderação ali de direitos, ela é a medida mais controlada e justificada que vai trazer dentro ali de todas as possíveis mais benefícios do que malefícios. Tá? E você fundamenta nisso. Como eu falei, pode trazer um pouco da doutrina. Robert Alex é um doutrinador traz que a ponderação entre princípios exige só pesar direitos fundamentais com outros valores constitucionais. Então, aqui, a privacidade deve ceder espaço à proteção da ordem pública e da vida, não podendo servir como escudo à criminalidade organizada. Fechou aqui a fundamentação, pedido. Diante do exposto, requer-se, né, representa, na verdade, né, acho que na verdade, representa pela interceptação telefônica e telemática da linha tal por 15 dias, do artigo 5º, quebra do sigilo de dados cadastrais das linhas e dos terminais com ela relacionados. Então, aquilo que eu falei, aqui são muitos pedidos, mas você tem que tentar fazer de uma forma que fique mais simples. Então, tu vai ver curso aí que vai te trazer, sei lá, 10 coisas grandes ali para te pedir, para te memorizar, e é complicado. Então, tenta ser mais prático. Interceptação, quebra de sigilo das linhas com elas relacionadas, né? Autorização da gravação e da transcrição das comunicações, utilização da estrutura. Então, em vez de colocar que seja desviado e tudo mais para o vigia, não sei o que, às vezes nem sabe qual é o sistema. A maioria dos estados usa o vigia, mas hoje em dia a gente tem outros também. Então, não necessariamente vai ser o vigia. Então, a utilização da estrutura da Secretaria de Segurança Pública para o desvio do áudio. Segundo, desvio de áudio quando solicitado. Localização, isso aqui é muito importante, tem que constar, porque vem em todo espelho. Localização geográfica da ERB, estação rádio base, utilizada pelo terminal de seus interlocutores.
compartilhamento com eventual inquérito conexo, urgência na análise, decretação do sigilo da medida e ciência do Ministério Público, aquilo que eu comentei, né, que está no artigo 4º, está no artigo 1º aqui o sigilo e a ciência do Ministério Público no artigo 6º. Termos e quem pede deferimento, Altamira, tal, data, né, quando tem ali já o ano, né, no enunciado, é indicado que você coloque 2025, tá? Então, delegado de polícia e pronto, fechou. Aí teria uma nota aqui próximo da máxima ou a máxima, né? Claro que é difícil às vezes a gente tirar a nota máxima por causa de questão mais de português. Então, às vezes acaba errando ali na questão da escrita, questão de concordância, questão de vírgula, né? Questão de margem. Então, acaba não tirando ali a nota máxima. Mas dentro da questão do fundamento, não ia ter outros fundamentos aqui que não esses dentro da peça de vocês. Tá? Então, fundamentou nos artigos corretos, trouxe o crime correto, trouxe a fundamentação legal, a fundamentação doutrinária, tá? Estaria aqui bem próximo da nota máxima, tá? Tem um artigo que é o artigo 282, parágrafo segundo, eu acredito, do, do CPP, que ele trata de medidas cautelares. É um artigo que a gente pode usar também dentro de qualquer medida cautelar, de interceptação, de busca, tá? Então, depois também vale dar uma lida para ver se dá para encaixar. E isso aqui é treino, tá, pessoal? É muito pedido que tem que gravar. Mas é claro, se você estiver treinando por uma peça, você vai fazer só isso. Geralmente, no Amapá, outros estados, a maioria dos estados, é uma segunda fase a peça. Então, você está aprovado ali na objetiva, o teu objetivo agora é treinar a peça. Então, tu vai ter as 6 horas, 4 horas, 3 horas que tu tem por dia para estudar para a prova objetiva, tu vai fazer só isso, treinar peça, treinar discursivo. Então é perfeitamente tranquilo aí conseguir aí treinar e memorizar aí pelo menos boa parte aí desses pedidos. Fechou? Tem alguma dúvida, pessoal? Vou estar encerrando a gravação, então todo mundo aí que não pôde participar vai ter essa gravação aí disponível também.